Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Tudo na paz? Olha aí, o Padre Silvano tá on. O Padre Silvano vai participar com a gente hoje, hein, meu povo? Olha a Glorinha, quanto tempo, Glorinha? Olha ele aí. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que acompanham o Café com Jesus. Que alegria ter a oportunidade, neste tempo do Cristo ressuscitado, que se faz presente no meio de nós, que renova as nossas forças e nos faz cada dia caminhar com Ele, a partir de agora, com muita intensidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder retornar diante dos trabalhos também apostólicos, que não foi possível de estarmos juntos, mas hoje o Senhor preparou para nós este momento especial. Então, bom dia aí, Vinícius, bom dia Aleluia. a todos que nos acompanham. Bom dia, Padre, sua bênção, aleluia, glória a Deus, uma alegria nossa. O Senhor está aqui de volta conosco, partilhando a palavra de Deus, nos ensinando, nos dando aula, glória a Deus. É uma alegria muito grande, que bênção, graças a Deus. É Ó, gente, então verdade. assim, amém. Ó, então, gente, marca aqui nos comentários o arroba do seu amigo, agora convida mais uma pessoa para vir participar aqui junto com você. Você pode marcar aqui nos comentários o arroba dele, do seu amigo, ou você pode clicar no aviãozinho aqui embaixo para você disparar essa live para os seus amigos aí do seu Instagram. Compartilha então essa live, né? Marca aí nos comentários, chama geral, que nós já vamos iniciar o nosso Café com Jesus. Padre Silvano está junto conosco. Para quem não conhece o Padre Silvano, né? Desde o início ele sempre esteve aqui conosco, né? E hoje ele é vocacionado da Cola de Deus, graças a Deus, né? Uma bênção, né? São 4 sacerdotes, padre? Já? Hã? São 4 Quatro sacerdotes. sacerdotes. 4 Louvado sacerdotes. Glória a Deus. Nós já temos 4 sacerdotes no processo vocacional, para a honra e glória de Jesus, né? Então é uma alegria muito grande ter o padre aqui conosco. E é isso aí. Vamos para cima. Vamos caminhar. Então vai compartilhando aí, pessoal. Não deixe de compartilhar. Não deixe de chamar mais pessoas para vir participar dessa live especial com o padre Silvano, que está aqui conosco. Então, compartilha e lembrem-se, né? Nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, né? Então, é uma semana de muita alegria, de muita celebração, de muita festa, né? O nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então, é um momento muito ápice de celebração como católicos. Graças a Deus. Então, vamos iniciar, né, padre? Vamos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, feche seus olhos aí por um instante, respira fundo, que o Padre vai orar por nós nessa hora. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante da tua presença sobre a intercessão daquela que é rainha do céu e da terra, a Virgem Santíssima Mãe de Deus, que nos convida a nos aproximarmos do seu Filho Cristo ressuscitado, que se faz presente no meio de nós.
que visite os nossos corações e nos dê a graça também de participar de uma forma atuante dentro de uma vida fraterna, comunitária, para que a palavra de Deus possa cada dia nortear o nosso coração, trazer em nós o alento necessário para que nós possamos cada dia compreender o quanto nós precisamos ser na igreja uma geração de Pentecostes, homens e mulheres comprometidos com a ação do Espírito Santo, onde a palavra de Deus traz sempre em nós a centralidade da nossa fé, Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E por isso, nesta hora, Jesus, diante também do Café com Jesus, em que nós convidamos para que ele faça parte dessa realidade oracional, em que nós nos reunimos, Senhor, para que Jesus nos conceda a graça de cada dia, de nos tornarmos íntimo, de arder o nosso coração, como os discípulos de Emaús, que disse, não ardia o nosso coração quando ele partia o pão da palavra, que o nosso coração possa estar abrasado, aberto a essa realidade, para que nós possamos compreender, Senhor, todos os seus ensinamentos e compreender de uma vez por todas que o Senhor precisa caminhar conosco, que o Senhor precisa estar conosco em toda circunstância da nossa vida, ainda que seja na alegria, na tristeza, na desolação, na provação, em todos os acontecimentos. Nós precisamos reconhecer o seu senhorio e nos recordar a grande prova do amor que o Senhor tem para com a humanidade, que foi capaz de oferecer o seu coração, a tua alma, para que a humanidade fosse redimida e contemplada na graça, na unção. Por isso eu quero convidar você que está em casa, nos acompanhando no Café com Jesus, abra o seu coração, permita que a luz do ressuscitado traga a essência do teu amor, traga a graça de você também rolar a pedra do túmulo do seu coração, deixar ser arejado pela luz do Espírito Santo, com a presença daquela que viu, que testemunhou, que acreditou, que confiou nas promessas de Deus, Maria Madalena, que estava totalmente desolada, e o Senhor deu a ela graça, ela viu, ela contemplou, ela testemunhou a graça. E hoje nós queremos testemunhar por meio desta palavra, Jesus, porque nós acreditamos, nós, Jesus, nos inclinamos e pedimos cada dia que a presença do Espírito, que a presença da Virgem Santíssima no meio de nós, nos faça a cada dia reconhecer quem nós somos, quem nós representamos, o quanto nós necessitamos do ressuscitado para renovar as nossas forças, para trilhar um caminho novo e anunciar com grande alegria e crer, permanecer na presença do ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, então, meu povo. Vamos, então, à primeira leitura de hoje. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pegue a sua Bíblia, se você puder, e abra ela, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Então, eu vou ler aqui e a gente partilha, padre. Exatamente. Vamos lá, então. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola.
Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai lá, meu santo. A leitura dos Atos dos Apóstolos é uma leitura pós-pascal, ou seja, é após o acontecimento da morte, da paixão e agora a ressurreição de Jesus. Que agora eles vivem o processo do amadurecimento da sua fé e de recordar que eles precisam não só ir na Galileia, mas ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. O que nós contemplamos neste texto sagrado, irmãos, é que o aleijado que está impossibilitado, sozinho, doente, simboliza, na verdade, ou mostra para nós que todos aqueles que estão oprimidos, escravizados, dependentes e que agora precisam viver a libertação. Por isso, quando Pedro direciona aquele aleijado e diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho vos apresenta. Porque Pedro não tem nem o ouro e nem a prata, que simboliza também para nós que nem o ouro nem a prata o liberta. Quem liberta verdadeiramente toda a realidade física e espiritual é Cristo Jesus de Nazaré, é o ressuscitado, que agora dará a possibilidade de fazer com aquele homem doente, sozinho, oprimido, escravizado, diante da experiência do ressuscitado, diante do encontro que ele tem com o Senhor, ele não vai precisar mais de esmola. Ele vai precisar de Cristo Jesus. Ele vai precisar se levantar das suas quedas, das suas opressões, das suas fragilidades e agora caminhar com Cristo ressuscitado, que ressuscitou e que caminha com os apóstolos, que se faz presente na comunidade, que convida agora também a vida ou a constituição da vida comunitária. O que vai fortalecer na vida comunitária? O que vai fortalecer na vida em comunidade? É Cristo sendo o centro na palavra, na Eucaristia, no apostolado, e é isso que vai dar vitalidade para aquele que é considerado também aleijado, que está impossibilitado também aonde ele está também numa realidade formosa, né? Uma porta chamada Formosa. No templo chamado Formosa, que é o lugar de oração. E aí ele vai perceber que Cristo está do lado de fora e que convida agora ele a dar vitalidade também diante dessa realidade. Por isso que todo o povo viu o homem andando e louvando. E aí eu faço a pergunta para você: aonde que você precisa ser
curado para se levantar das suas quedas, para se libertar das opressões, dos vícios, das escravidões que têm impedido de proclamar o nome de Jesus, que têm impedido de vivenciar essa realidade, que têm impedido de poder olhar para Jesus. Olha essa palavra. Os dois olharam bem para Pedro, para ele, e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, então, que eles irão se libertar de toda a opressão. E aí nós teremos a graça de reconhecer: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua vida. Aleluia. E olha só, né, padre, que interessante. Uma frase que eu lembrei, né, que eu sempre comento aqui, é a autoridade que Jesus nos dá aos seus discípulos de expulsar demônios e curar enfermos no nome de Jesus. E é exatamente isso que acontece aqui nessa passagem, né? Pedro, ele, em nome de Jesus, o Nazareno, ele dá uma ordem, né? Ele dá um comando, né? Uma palavra de autoridade, né? Para expulsar aquela enfermidade daquele homem, né? E ele não dá somente para Pedro e João, né? Que se tornam os apóstolos, mas ele dá a todos aqueles que creem nele, né? E todos aqueles que creem em Jesus farão obras ainda maiores que aquele que ele fez, né? Ele também diz isso para nós também mais lá para frente, né? Para nós quem? Não é para todo mundo, é para os discípulos, é para aqueles que seguem Jesus, né? Aqueles que renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem-o, né? E imita Jesus Cristo, né? Faz como ele, paga o preço, né? Para ter a graça, para ter a unção, para que de fato seja uma palavra de autoridade, né? Uma palavra de verdade, uma palavra que a gente dá a ordem no nome de Jesus e acontece a cura, a libertação, o milagre. Só que o que eu percebo, né, padre, no meio de nós, né, na nossa geração, nesses tempos atuais, é que falta fé, né, nas pessoas, né? As pessoas até vão na igreja, as pessoas até vão nos movimentos, né, em tudo aquilo que a igreja católica oferece, só que parece que lhes faltam fé, faltam acreditar e faltam colocar em prática o que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras nos traz com tanta autoridade, com tanta veemência, sabe? O que o Senhor falaria para as pessoas que estão com pouca fé ou que não conseguem colocar em prática essa fé, né? Sobrenatural, porque é uma fé sobrenatural, né? Acreditar numa cura dessa enfermidade, né? Nessa autoridade no nome de Jesus. Muito bem. Nós só podemos amar alguém quando nós conhecemos com profundidade. Nós só podemos tornar íntimos de alguém quando nós permitimos quebrar todas as mazelas do nosso coração, nos esvaziar e deixar ser direcionado por aqueles que desejam ser cuidados. Se nós olharmos o texto sagrado, nós iremos perceber que todas as pessoas que se apresentam diante de Jesus, o cego, a prostituta, o leproso, os enfermos também que o centurião apresenta, a filha de Jairo e tantos outros, só é possível receber a cura quando eu me permito, que eu necessito abrir para a graça de Deus realizar-se na minha vida. Qual é a libertação do aleijado agora aqui, diz a palavra, né? Que está lá há tanto tempo e que agora também entendeu que não é o ouro e nem a prata que o liberta. O problema é que muitas vezes nós ficamos presos às realidades materiais e esquecemos aquilo que São Paulo diz domingo, né? Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto.
Se nós não buscarmos as coisas do alto, se nós não deixarmos que Cristo também, atuante, operante, caminhe conosco, dificilmente nós vamos entender essas passagens que a Sagrada Escritura traz para nós como um caminho novo daquele que morreu, mas que ressuscitou. Não é se deparar no túmulo vazio, é entender aquilo que o anjo disse, não está mais aqui, ele ressuscitou. Então agora nós somos convidados a compreender o quê? Que nós precisamos renovar a nossa força e caminhar com o Senhor também, para que nós experimentemos também este cenáculo, porque Jesus está preparando os seus para viver um grande cenáculo. Então, toda essa movimentação, essa preparação, é, na verdade, para que eles sejam solidificados e ratifiquem aquilo que Jesus disse. Ide a todos os povos e pregar o evangelho a toda criatura. Não tem como você participar do cenáculo se você não fazer o caminho com ele. Não tem como você dizer que é discípulo de Jesus se você não tem intimidade com Jesus, se você não busca na palavra, na Eucaristia, os sacramentos, esta vivência que nos faz com que nós estejamos ligados a Cristo. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares da terra será desligado do céu. Então, é essa a realidade que nós precisamos. Né? A menina diz assim, padre, eu estou com medo de ir para a escola hoje, porque nossa escola foi ameaçada de massacre, mas não sabemos se é verdade, se eu devo ir. É o cuidado, é a prudência, é tomar todas as providências necessárias. Nós estamos vivendo um tempo de escuridão, da cultura da morte que está se apoderando sobre os seus. Mas nós precisamos entender que Cristo é a luz, que dissipa todas essas trevas, que as portas do inferno não vai prevalecer. Então, quando a pessoa diz assim, eu queria rezar, mas eu não tenho motivação, eu queria ter mais intimidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós só vamos ter intimidade com o Senhor se nós começarmos gradativamente, se nós começarmos, então, na leitura da palavra Lex Divina, na reza do Santo Terço, fazer o nosso momento de adoração. É aos poucos que nós vamos, abrindo o nosso coração e nos permitindo que Cristo, a partir de agora, caminhe conosco. Ele não vai invadir o teu coração. Ele vai também fazer com que você abra o coração e se permita viver um tempo novo. Muitos querem ter experiência com Jesus, muitos querem viver aleluiado. É muito mais do que isso. Jesus quer muito mais do que isso. Jesus nos convida a ser discípulos. Ser um discípulo de Jesus é entender o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória de Deus. É esperar no Senhor, enquanto o Senhor não venha caminhar com Ele, por Ele e para Ele. Então, essa realidade, Vinícius, é, na verdade, um caminho que eu preciso fazer para conhecer ou me permitir conhecer verdadeiramente. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. Eu posso dizer até da boca para fora, eu te amo, você é tudo para mim, obrigado. Mas eu amo verdadeiramente, eu sou capaz de dar a minha vida, eu sou capaz de renunciar para corresponder ao projeto de Deus, ou eu fico preso às realidades familiares, às realidades materiais, às realidades, ou preso a pessoas? Não. Se eu faço experiência verdadeiramente com Jesus, eu me permito trilhar um caminho novo. O que falta em nós é essa decisão. É o se colocar de prontidão e deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Amém, aleluia. E o que veio no meu coração também, padre, é de nós perguntarmos aqui para as pessoas, quais são as suas enfermidades? Qual é a sua enfermidade? E nós vamos orar de uma forma direcionada e simples, porque, como o senhor estava dizendo, Pedro e João não era através da prata, não era através do ouro. E também me veio no coração que muitas pessoas, elas acabam apegando a pessoas
as pessoas que estão ministrando, as pessoas que estão falando ao padre, ao frei, alguém que está na frente, né, ali, que está ministrando, e aí as pessoas acabam achando que é aquela pessoa que realiza, né, a cura, o milagre, que toca no mais profundo dos nossos corações, mas que na verdade não é. Né? Na verdade, é o nome de Jesus que está sendo ministrado. Né? É o Espírito Santo de Deus quem está convencendo o coração daquelas pessoas. Então, assim, igual o senhor falava, abra o teu coração. Né? Então, eu quero te convidar agora, nessa hora, né, 7h13, para você abrir o seu coração e você apresentar para Jesus Cristo de Nazaré qual é a sua enfermidade. Onde que está ferido? Aonde está dentro de você está ferido, machucado? Aonde que você precisa de um milagre? Aonde que você precisa de uma cura? Aonde que você precisa agora, em nome de Jesus, ser mudado, ser completamente mudado? Então, apresente aqui nos comentários qual é a sua enfermidade, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual é o seu medo, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, a palavra de ordem, né? É levanta-te e anda. Em nome de Jesus, que você nessa hora, você levanta e anda. Que você saia daqui, deste momento, dessa hora, levantando e andando. Andando na sua vida espiritual, emocional, física. Não sei qual é a sua enfermidade. Né? Nesse momento, é sobre você que está aqui. Né? Agora não é o momento que nós vamos interceder por alguém. Estou falando sobre você que está aqui. Você, qual é a sua enfermidade que você carrega? O que tem te afastado do coração de Jesus? Qual é o seu pecado? Qual é a sua mazela? O que tem te afastado da Eucaristia, como o padre dizia? Por que você não reza mais como você rezava antes? Por que você não adora mais como você adorava antes? Por que você não comunga mais o corpo de Cristo como você comungava antes? Por que você não reza mais o rosário como você rezava antes? Porque são essas armas espirituais, né? São essas armas espirituais que vão nos gerar a cura, a libertação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? Guilherme pregava ontem na noite de adoração, né? O legado de Jesus. E ele falava sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra solução para o mundo, senão o nome de Jesus Cristo Nazareno. E nessa hora, né, a palavra de Deus nos direciona a levanta-te, anda, pega as tuas coisas e anda. O Espírito Santo, ele habita em você. Você e eu, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a marca do Espírito em nós. Então, em nome de Jesus, que nessa hora você seja libertado. Que a partir dessa hora você caminhe, você levanta, anda, toma uma atitude na sua vida. O que está faltando na sua vida hoje é uma decisão. Como o padre dizia, se decida, né? Nessa hora, e não é porque pelo que nós estamos falando, mas é por causa de Jesus, o Nazareno, que ele deu a vida, ele ressuscitou, ele está no meio de nós, ele, como o padre dizia, ele está nos preparando para o Pentecostes, para a descida do Espírito sobre nós. Só que como que nós vamos receber o Espírito Santo se nós ainda estamos apegados às coisas dessa terra? Apegado aos bens materiais, a pessoas, a idolatria, pessoas dependentes emocionais umas das outras. Nós precisamos sair desse negócio sentimentalismo, desse sentimentalismo e entrar numa decisão. O amor é decisão. Jesus é o amor, é o verdadeiro amor, é o único amor da nossa vida. É o verdadeiro amor, porque se não tem Jesus, não tem amor verdadeiro. É um amor de fachada, é um amor que vai passar, porque sem Deus não existe amor, porque Deus é amor. Então, em nome de Jesus, decida-se nessa hora a mudar o rumo da sua vida.
Para de ficar procrastinando as suas decisões. A procrastinação se dá porque você não toma uma decisão, você não toma uma atitude. Você fica esperando que alguém fala para você tomar uma atitude. Só que não adianta o padre falar, o terapeuta falar ou alguém falar. Você que tem que tomar a decisão. Não existe mágica, né? Não existe mágica. Existe decisão. E decisão é rompimento. É romper, né? Decisão é a cisão com aquilo que você não quer mais. A procrastinação, né? A mentira. O que mais que o pessoal está falando aqui? O medo, né? O medo que tem paralisado milhares de pessoas. Mas o que o Senhor nos diz? O amor a Ele lança fora o medo. Então, se nós estamos tendo muito medo, porque talvez nós estamos amando muito pouco o Senhor. Não estamos confiando muito em Deus, né? Nós estamos confiando mais nas coisas externas, mais nas notícias mentirosas que são espalhadas nessa mídia, do que em Deus. Aí a gente fica vivendo uma vida com medo, a gente fica paralisado, a nossa vida não anda, a gente já não faz mais nada, porque alguém falou isso, aquilo outro. Gente, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Você falava isso com muita propriedade. E ontem eu conversava com um casal de namorados e colocou na cabeça dele que depois que ele construiu família, ele tem que cuidar só da família. Ele não tem que se preocupar mais com a igreja, que a única igreja que Deus está dando para ele é a igreja doméstica. Eu falei assim, olha, então eu vou citar alguns membros da comunidade Colo de Deus que são missionários, têm 4, 5 filhos e não deixa de exercer o teu ministério. Então, se alguém colocou no teu coração que você é bom cuidar da família, claro que é. É bom acompanhar os seus filhos, claro que é. Mas, meu amigo, você não pode esquecer que você pode ser ótimo dentro da sua família. Mas se você não seguir o legado de Jesus, a sua vida vai tornar-se vazia. Quem está colocando isso na tua cabeça está, na verdade, te afastando do Senhor. Isso não impede. Amor é decisão, é posicionamento, é entrega, é doação. A nossa vida é feita também de um legado daquele que foi capaz de dar a vida pelos seus. A Sagrada Família de Nazaré viveu com muita intensidade os propósitos de Deus. Parece que nós estamos querendo apenas o bel prazer, o conforto, mas nós não queremos sacrifício. Nós queremos ser simpatizantes de Jesus, mas nós não queremos comprometer com o legado de Jesus. E é essa realidade que nós vamos lutar, Vinícius. Porque quando nós olhamos para essa palavra, os apóstolos poderiam muito bem dizer, vamos acabar com esse propósito que Jesus também constituiu como os 12, porque já levou à morte o mestre, cada um vai seguir a sua vida. Pelo contrário, ide a todos os povos e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não instruir o seu filho, se você não levar o seu filho à Santa Igreja, se você não ser um bom catequista na sua casa, como é que você vai fazer com que o seu filho se apaixone por Jesus? Tem que começar por você, eu dizia para ele. Está errado. O seu namoro tem que te levar para a fila da Eucaristia, não é para a confissão. Está errado. Sabe? A vida tem que te levar, o relacionamento tem que te levar a uma busca de santidade, não é de pecado. Então, se nós não tivermos comunhão com a igreja, nós vamos ter ela apenas como uma ONG. Então, que eu necessito comungar, vou embora e tchau, e não me comprometo mais. Não. Ter adesão à pessoa de Jesus é entender o seu legado que ele deixou para nós. O ID não é só para os consagrados, não é só para os leigos consagrados, é para toda a humanidade que crer no ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Amém, Padre. É isso. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Amém ou não, igreja? Manda um foguinho aqui se vocês receberam, pegaram essa graça que passou neste lugar aqui. Manda um foguinho aí para ver se
De fato, vocês estão queimando junto conosco, vocês estão entendendo aquilo que nós estamos vivendo aqui juntos, em nome de Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 104, versículos de 1 a 9. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora nós podemos dar muitos aleluia. Graças a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Na quaresma a gente deu uma contida, né, padre? Para não ficar dando uma exagerada, né? Não, tudo bem que o aleluia é só dentro da liturgia, né, padre? Mas como a gente partilha a lectio, né? Então é como se a gente estivesse vivendo a liturgia, né? Então a gente tem que segurar, né, os ânimos pentecostais, né, para a gente estar na obediência, né? Tá vivendo o tempo correto da igreja. Mas não é fácil não, né, padre? Foi difícil pro senhor também, né? Eu sofro bastante, mas eu sou muito obediente às orientações da Santa Amada Igreja. É melhor caminhar com a igreja do que... É melhor errar com a igreja do que errar sozinho. Então, eu prefiro sempre estar com a igreja, para a igreja e ser igreja. Então, para mim é muito difícil. Então, é uma experiência que exige de mim muita vigilância, mas é um momento redentor que me faz cada dia reconhecer, né, que eu vou ressuscitar, nós iremos ressuscitar como aquele que desceu à mansão dos mortos, mas que agora vai trazer uma luz que podem matar o corpo, pode prender a Sagrada Escritura, mas não poderão algemar a palavra de Deus. Então, é isso que nos consola para que nós continuemos anunciando e sendo essa geração, filhos e filhas de Pentecostes, no momento certo que a igreja tem nos orientado. Aleluia. Perfeito. Então vamos lá. A resposta do Salmo é o versículo 3b, que diz assim: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte de alegria o coração dos que buscam o Senhor, como nós estávamos falando, né? Aqueles que buscam, aqueles que vão ao encontro dele, né? Recebem essa alegria, essa autoridade, essa bênção, né? Essa multiplicidade de graça, né? Mas precisamos ir, buscar, sair de si, sair do nosso comodismo e ir ao encontro do Senhor. O Senhor ressuscitou, né? Aleluia. Só que se a gente não fazer nada, continuar inerte, paralisado nos nossos pensamentos, nos nossos bloqueios, não vai acontecer nada, né? Jesus, ele não é mágico, ele é um mago, né? Ele é um homem, né? Um homem de carne e osso que se fez homem, mas também Deus, né? Ele foi homem como nós, menos no pecado. Então, se nós queremos a graça, nós precisamos se mover, né? Se mover para alcançar a graça de Jesus. Então, busque, né? Entregue, se abandone no Senhor. Versículo 1. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. É dia e noite, noite e dia, sem cessar até que ele venha, né, padre? É todo dia, porque o inimigo ele não é da nossa natureza humana, né? O inimigo, ele é anjo. Então ele está mil e mil anos na nossa frente. E ele não dorme, ele não descansa, ele não dá trégua, né? Ele não dá trégua. Então, se eu e você não buscarmos a face do Senhor diariamente, a cada segundo, a cada minuto, o inimigo ele vai nos tocar, nos tentar, vai dar ruim. Então, assim, como nós já falamos, né? Eucaristia, rosário, né? Confissão, palavra de Deus, né? Santa Missa, enfim, práticas espirituais
para vencer os espíritos imundos que rondam, estão ao nosso derredor, né? Como diz o catecismo da Igreja Católica. Ele está ao derredor, ele não está ao redor. Ao nosso redor está a grande milícia celeste, né? Que são 2/3 contra 1/3 que está ao nosso derredor. Então nós estamos muito mais favoráveis à graça, à bênção, né? À proteção do que à destruição. A destruição só acontece se eu e você se afastamos da face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Quer partilhar, padre? É aquilo que você acabou de partilhar também para todos nós. Exulte o coração que busca o Senhor. Então, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Então, se eu busco o Senhor, se eu tenho um coração adorador, eu vou sempre exultar em toda circunstância da minha vida, porque eu creio naquele que me faz sempre recordar a aliança que um dia eu fiz com o Senhor. Então, eu fico olhando para este salmo e sempre recordo aquilo que Jesus diz: vai até a Galileia e lá me vereis. Porque Galileia era o lugar de uma cidade diversificada, de um ritual vazio, onde precisava ser purificado. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos entender o seguinte: se Deus nos estabeleceu uma aliança, por mais árduo que seja a nossa vida apostólica, nós precisamos confiar também na ordem que Deus concedeu a cada um de nós. Olha lá, ele sempre se recorda da aliança, promulga a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. É perpétuo. Eu não posso querer revogar ou pedir de volta de Deus um dia a aliança. Eu preciso fazer a experiência do primeiro amor e recordar do primeiro amor que eu fiz com o Senhor. Então, essa aliança é uma aliança perpétua. No apostolado, a gente vai ter sempre alegria? Não. Nós vamos ter desolação, nós vamos ter aborrecimento, nós vamos ter tristeza, angústia, mas tudo isso faz parte para que nós possamos crescer na fé em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Então, é sempre pedir ao Senhor a graça que, por mais desafiador que seja a nossa vida cotidiana, fica conosco, Senhor. Não ardia o nosso coração quando ele partilhava o pão da palavra, das escrituras. Então, é essa a realidade que nós precisamos. É deixar arder o nosso coração. É se permitir. E muitas vezes nós queremos viver totalmente contrário ao legado de Jesus. O legado de Jesus tem uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deixou antes de partir para a glória? Ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. Para que eu possa viver o ide, eu preciso exultar o coração que busca o Senhor. Aleluia. Padre, olha só, uma pergunta aqui. É normal sentir desânimo, medo, tristeza quando se está voltando para a presença do Senhor? Isso se chama aridez espiritual. Santa Teresa de Calcutá ficou 40 anos na aridez espiritual. E mesmo não sentindo a presença de Jesus, nunca deixou de visitá-lo também na Capela do Santíssimo. Então, o exercício que Santa Teresa
de Calcutá também traz para nós é que essa aridez ela pode ser longa, ela pode ser breve, mas uma coisa que nós não podemos quando nós vivemos essa realidade é deixar-nos encontrar com o nosso amado. Então, eu já fiquei 9 meses, eu falo que foi uma gestação, sem sentir a presença do ressuscitado. Não, todos os dias eu ia visitar Jesus. Nunca deixei de visitar Jesus ressuscitado. Ô, padre, além da aridez espiritual, também tem uma opressão espiritual em cima dela também, não tem? Porque o Tem inimigo... a opressão espiritual, por isso que você precisa discernir. A aridez espiritual faz o quê? Com que você não se afaste, você se aproxime, porque a opressão é chamado combate espiritual. Por isso é preciso se revestir da armadura de Cristo. Então, a aridez espiritual também está vinculada a essa realidade, a este combate, a essa opressão que vai fazer com que nós distanciamos do ressuscitado. E pelo contrário. Então, Santa Teresa de Calcutá, o que ela fez? Ela entendeu que não era só a aridez espiritual, era uma opressão para desfazer o seu apostolado que lhe dava o quê? De salvar almas. E salvar almas exige o quê? Vigilância, constância, perseverança. Então, posicionamento. Tá? Excelente. Perfeito, padre. Então vamos ao... Compartilhei recordação para me complementar. Oi? Você complementou aquilo que da aridez, foi muito bom. Legal. Porque assim, o que acontece, né, padre? Quando uma pessoa estava em Deus, se afastou de Deus e agora está voltando, eu me lembro muito daquela passagem que quando você está em Deus, você está lutando contra um demônio. Aí você afasta, vem 7 vezes mais demônios contra a sua vida, né? Então, o combate é maior quando você já conhece e quer voltar. Então, é como se fosse uma força contrária, né? A opressão é uma força contrária que te impede, que tenta, né? Não te impede, né? Mas tenta contra a sua vida para que você não volte para Deus, porque o demônio sabe que quando você voltar para Deus, o quanto de fruto que você vai dar, o quantas almas você vai tirar do inferno, então ele te oprime de uma tal forma para que você não volte para Deus, porque ele não quer que você volte para Deus. Porque quando você está em Deus, você dá muito frutos para o reino de Deus, né? Você multiplica a bênção de Deus, a graça de Deus. Então você faz muitos discípulos, né? Existe um chamado, né? Existe uma graça sobre nós, né? Um ministério, né? Então, e o inimigo, ele quer abafar de qualquer forma esse ministério, né? Ele quer nos oprimir, né? Então, ele não quer que a gente avance. E também tem a questão da aridez, né, padre? E uma coisa assim que é muito visível... Olha o que ela disse aqui, padre. Ó. Pode falar. Eu tenho sentido isso, como se tivesse algo me puxando para trás, mesmo eu buscando e querendo. Então, porque aí a opressão está fazendo o quê? Com que ela não tenha força. Então a aridez ela vem mesmo com veracidade, porque a opressão do inimigo te faz com que você se torne uma pessoa suja, faz com que você se torne uma pessoa indigna de não estar com o Senhor, porque o que o demônio de fato quer? Que você não se consagre e não se aproxime do ressuscitado. Quando nós nos deparamos com a crucificação do Senhor, que o demônio rondava, e quando o Senhor foi tirado também da cruz e ressuscitou, por que o demônio deu um grande grito? Porque ele venceu a morte. Não teve o poder sobre a morte, e sim sobre a vida. E é essa a realidade que nós precisamos ter, é estar com ele, mesmo sentindo todo esse sentimento. O que nós não podemos é não nos afastar. É aquilo que o Senhor diz também, recordar: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e eu serei salvo. Qual é a palavra? Senhor, eu não sou digno, mas diz
dize uma só palavra e eu serei salvo. Porque esta salvação é justamente para nos encaminhar, nos aproximarmos do amado. Então, essa realidade ela é muito comum, até entre nós mesmos, que vivemos o apostolado com intensidade, que temos agendas lotadas, que muitas vezes não temos nem disposição quando chegamos em casa para rezar. Eu falo assim, que em casa, depois da Semana Santa, na segunda-feira, eu tirei Jesus por conta, né, da Semana Santa, e aí eu fui no atendimento, aí pode mandar as perguntas, eu respondo. Quando eu fui no atendimento, e aí eu cheguei meia-noite em casa, 11 horas em casa. Quando eu pisei, o Senhor falou assim, prepara-te a capela para que você faça adoração. E aí eu demorei 1h30 para montar a capela. Aí Jesus dizia assim, não é dessa forma que eu quero, não é dessa forma que eu desejo. Eu quero dignidade, eu quero um coração acolhedor. E aí eu entendi, eu fiquei até 1h da manhã montando. E aí eu coloquei a cruz para que eu não esquecesse do lado do sacrário, né? Atrás do sacrário, para que eu não esquecesse do amor incondicional que ele vivenciou para que eu pudesse ser redimido dos meus pecados. E muitas vezes a gente passa despercebido. A gente precisa recordar. Amém. A pergunta foi, só para confirmar, opressão é tudo aquilo que me faz distante de Deus, e aridez é quando buscamos a Deus, porém não sentimos alegria. É isso? Exatamente. É isso mesmo. A opressão, ela me leva, que é um combate, é uma força maior, me leva a não ter disposição interior, mesmo consciente que eu preciso estar em Cristo. E a aridez espiritual tira de mim todo aquele desejo, todo aquele fervor, toda aquela vontade. Eu estou no Senhor, mas eu não sinto o Senhor. Então, a opressão vem pelo desânimo, pelo cansaço, pela fadiga, e a aridez vem pelo vazio. Eu não sinto nada diante do Senhor. Amém. Pode proclamar o evangelho, meu santo. Vamos lá, então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo eram justas. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando com Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como reconhecido Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vini. Esse tempo, né, pós ressurreição, ele é muito lindo, né? Porque Jesus, ele começa a aparecer, né, de forma gloriosa. Seria de forma gloriosa, né, padre? Isso, gloriosa. De forma gloriosa, né? Então, a gente vai ver muitos acontecimentos, né, até Pentecostes, que ele aparecerá muitas vezes. Se eu não me engano, foram 8 vezes que ele apareceu para os discípulos. Foram 8 vezes, né, que Jesus glorioso aparece para os discípulos, né? E essa passagem, né, que o senhor já tinha falado, né? Né, você não estava sentindo o seu coração aquecer enquanto ele falava, né? Isso é algo algo de fé do que a gente também estava falando, sabe? Para a gente sentir isso, para a gente ter essa percepção, né? Esse discernimento, a gente tem que estar muito atento, né? A gente tem que estar atento, porque igual nós estávamos falando sobre a opressão, o inimigo, ele tira a nossa atenção, né, do sagrado, do Senhor. Ele tira a nossa atenção da face do Senhor, né? Então, o inimigo, ele quer nos distrair. Ele quer nos distrair. Então, eles estavam ali caminhando e eles não estavam, né, eles estavam distraídos. Só que conforme o homem ia falando, o coração deles iam se aquecendo. Mas peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. Essas palavras aqui, meio assim, eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu sei quem tá falando, né? Então, quando nós temos a intimidade com o Senhor, quando nós já conhecemos o Senhor, quando nós já tivemos uma experiência com o Senhor, quando acontece algo que não é explícito, claro, mas nós temos a sensibilidade do Espírito, né, de entender, peraí, isso aqui é coisa boa, isso aqui vem do Senhor. Então, quando nós estamos no dia a dia, nós ouvimos barulhos dos dois lados, né? A gente ouve as coisas do mundo, mas a gente também tem a oportunidade de escutar as coisas de Deus. Só que se nós não estivermos purificados, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, se a gente não viver um tempo de silêncio, por mais que agora a gente está vivendo um tempo de alegria, de euforia, né, é porque Jesus está no meio de nós. Mas nós precisamos acreditar que ele está no meio de nós. Não é só dizer, não é só ter o conhecimento, é viver com ele. Se ele está aqui, não tenho que ter medo, não tem por que eu ficar triste, não tem por que eu ficar infeliz, porque ele está no meio de nós. E ele, né, a alegria do Senhor é a minha força. Então, se me falta força, me falta presença, me falta intimidade, me falta me aproximar dessa fé que a igreja está vivendo. Ele ressuscitou, gente. Aleluia. Ele está no meio de nós. Não é uma história fictícia. É uma história real, é uma história verdadeira, mas que exige de cada um de nós fé. Se não tiver fé,
não vai viver a experiência que os discípulos viveram. Né? Para que nós possamos viver essa experiência como os discípulos de Emaús, né? Entre outros que nós vamos ver até Pentecostes, exige de nós fé, exige de nós atenção, cuidado com a distração. Tem muitas coisas acontecendo no mundo que é distração, é para tirar a nossa atenção do que importa, do que é verdadeiro, do que é real. Sabe? Essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Até alguém perguntou aqui, né? Fala um pouco sobre esses ataques que estão acontecendo. Não é nada novo, não tem nada novo debaixo do sol, né? É o demônio atacando, é o demônio agindo, por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Nós estamos no campo do adversário, gente. Quando é que os católicos, né, os cristãos vão entender que nós não estamos aqui, não é o nosso fim último, né? Nós nascemos para a eternidade, nós nascemos para o céu, nós nascemos para a ressurreição, nós nascemos para viver num lugar onde não tem morte, não tem assassino, não tem dor, não tem. Só que essa é a promessa de Deus, a vida eterna. Só que a gente acha que acaba aqui. Aqui é o fim do mundo. Não, de fato aqui é o fim do mundo. Só que aqui não acaba a nossa vida. Aquilo que nós cremos como cristãos é algo que está do céu. Aspirai as coisas do alto. Aspirai as coisas do alto, né? Padre Léo falava muito isso, né? Até escreveu um livro, Aspirai as coisas do alto. É isso, nós estamos no mundo, mas nós não somos este mundo. Nós estamos aqui porque Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. É o que nós falávamos, né? Sobre a opressão. Cada um tem um chamado. Então, se nós não exercemos o nosso chamado, né, o nosso apostolado, o nosso ministério, se nós não nos posicionamos, quem perde somos nós e o reino de Deus, porque pessoas que poderiam estar voltando para Jesus não estão voltando porque nós ainda não nos posicionamos, porque nós estamos distraídos com as coisas deste mundo. Fica distraído com jornal, com novela, sabe? São coisas que nós já estamos numa caminhada aí que, pô, já faz mais de 2 anos, já completar 3 anos que a gente está aqui todo dia, toda manhã, né, falando da palavra, ensinando, trazendo, pregando. Então, assim, o que falta é o que eu falava, atitude, né, atenção a quem está falando. Quem é que está falando? Está falando no nome de quem? Pedro curou o coxo, né, o enfermo, no nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o nosso Jesus? Ele foi morto, crucificado, ele ressuscitou. Ele nos deu vida. Ele nos batizou com o seu Espírito. Ele nos batizou com o teu fogo. Então, eu não vejo motivo para a gente viver como com medo, com terror do que está acontecendo no mundo, porque não é nada novo. Então, o que eu e você precisamos viver? Viver na presença de Deus, na face de Deus, né? Como os discípulos viviam, com alegria, com entusiasmo, sabe? Reúne a sua galera, como o salmista diz, cantai hinos, louvai, bendizei, publicai as maravilhas do Senhor, gloriai-vos em seu santo nome. É isso, né, meu santo, que nós precisamos viver nos tempos atuais e até o resto da nossa vida. O bom de tudo isso, quando você partilhava, e eu gosto que você partilha primeiro, porque você vai me dando os flashes também, até para situar a palavra com mais, como fala, com mais abertura, porque na minha cabeça está muito complexo de forma técnica. Então, quando você partilha primeiro, você me abre um outro horizonte para que da forma para que a gente possa compreender, né? Na verdade, quando a gente pega esse texto sagrado e você fala da eternidade, nós vamos entender que nós somos cidadãos do céu. Que a constância que Jesus pede para nós, e aí a gente vai entender o texto, que os discípulos de Emaús estão a caminho decepcionados, porque eles esperavam um Jesus glorioso, um Messias guerreiro, que mandaria matar à espada todos os seus adversários. E, de repente, Jesus se apresenta como bom pastor, que dá a vida pelos seus.
E essa realidade mostra para nós que para viver a proposta de Jesus, para caminhar com o ressuscitado, nós precisamos entender que precisamos estar com ele lado a lado, que precisamos viver a lex divina, porque diz a palavra para nós, é interessante, vendo aqui, que ele começou a explicar a Escritura desde Abraão até a realidade atual, e é a partir dessa leitura, dessa degustação, que eles começaram, então, a arejar, oxigenar o coração, não ardia o nosso coração, aí é interessante, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, ou seja, a Escritura nos abre para compreender a grande declaração de amor que Deus tem pela humanidade. Porque essa realidade me faz, então, voltar ao acontecimento histórico. E aí eu quero trazer, então, Jesus que caminha lado a lado. Segundo, Jesus que nos propõe em comunidade partilhar a palavra, que é a Lex Divina Sagrada Escritura. Jesus que nos convida, fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Então, nos faz também sentar em torno da mesa e vivermos de uma forma eucarística. Porque sentar ao lado significa o quê? Significa que eu desejo, que aí é para a tradição judaica, sentar à mesa significa celebrar em ação de graças, falar coisas boas, nos alimentar de uma forma correta e recordar o quanto nós precisamos estar em torno do Senhor. Então, a Eucaristia é o que vai dar vitalidade, a palavra, a Eucaristia, que vai dar vitalidade para seguirmos por excelência o apostolado. Por que que o Senhor vai caminhar com os discípulos de Emaús? Para nos recordar que nós não podemos viver o nosso apostolado sem a sua presença. Todas as vezes que nós esquecermos, o Senhor vai nos recordar, vai nos abrir a inteligência, vai nos abrir o coração, para que nós possamos entender. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu no meio de nós. E diz a palavra, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Então, para com essa bobagem. Ai, não vou à Santa Missa porque eu tenho uma missão mais importante. Não. Se você não participar do banquete eucarístico, você não vai entender que essa atualização do ressuscitado não vai lhe dar a graça de viver com dignidade o chamado que me foi confiado. Então, isso são 3 realidades que nós precisamos entender. Então, pedir a presença do Senhor, o discípulo de irmão fala isso. Segundo, viver em comunidade, meditar a Lex Divina, tanto é que ele fala da Sagrada Escritura, desde o Primeiro Testamento até o Segundo Testamento, do acontecimento com ele. E o terceiro, que nós vamos nos abastecer também com excelência quando nós participarmos do Santo Sacrifício e recordar da sua paixão, morte. Aleluia! Xarabacana, parabaçaias, aleluia. Ô padre, eu tava lembrando de uma coisa aqui, que eu escuto, né? Talvez a galera que tá aqui também escuta, é que tem algumas pessoas que a gente evangeliza que falam assim, mas eu não gosto de ir na missa porque eu gosto mais de ir no grupo de oração ou num culto, porque é diferente da missa, né? Porque no culto ou no grupo de oração é muito louvor, muita música, aquela coisa mais assim, que me atrai, né? O que o senhor orienta para nós, assim, que lidamos com essas pessoas, né? A diferença, né? A importância da Santa Missa, né? Porque tem católicos que não entendem a importância da Santa Missa e acham que o grupo de oração, ou o acampamento, ou o retiro é mais importante que a Santa Missa. E tem aqueles que a gente evangeliza
que não entendem nada da Santa Missa e aí só prefere o Vucu Vucu. O que o senhor fala sobre isso? Quando você está doente, você procura quem? O médico? A Eucaristia é o quê? É o remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Alma. Se você não busca o remédio para o teu corpo e para a tua alma, você não entendeu que a Eucaristia é o verdadeiro culto de adoração, onde nós temos o privilégio, dentro do rito da Santa Missa, celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A liturgia nos dá a graça, em determinado momento, glorificar, exaltar. Porque a liturgia nós estamos celebrando a paixão do Senhor. Como é que nós vamos bater palma àquele que está se oferecendo como vítima de expiação e reparação dos pecados da humanidade? Aquele que está sendo levado ao tribunal? Aquele que está se oferecendo de corpo e alma? Então, eu quero dizer para esses pagãos cristãos, né? Pagãos cristãos, a Eucaristia é o remédio tanto para o corpo quanto para a alma. Se você não toma ou se alimenta deste remédio, não tem como você manter-se de pé. Não é o grupo de oração, nada mais é um fortalecimento para que eu possa também viver com intensidade a minha semana, o meu apostolado. Mas não substitui, não substitui o grupo de oração, o terço, não substitui jamais a Santa Eucaristia, o Santo Sacrifício, que é o verdadeiro culto de adoração, onde você tem o privilégio de comungar da palavra, comungar da Eucaristia, adorar o Senhor. Então, olha, você precisa abrir a mente e conhecer, de fato, também a tradição da Santa Madre Igreja, o rito litúrgico da Santa Madre Igreja. Não substitui, não tem sentido. Como é que você vai ser discípulo de Jesus se você não se alimenta dele? Quando você está doente, você vai tomar remédio por conta própria ou você vai no especialista? Você vai no especialista, você vai no médico. Então, nós também somos assim. Nós precisamos. O grupo de oração é importante, eu participar sim. O terço é importante, sim. Fazer a vigília, a madrugada toda, sim. Mas não substitui o santo sacrifício da Eucaristia. Aleluia. Padre, outra coisa também que eu lembrei aqui, que alguém falou aqui. Tipo assim, domingo sem missa, domingo sem graça, beleza. Então, assim, o senhor acabou de falar que a Eucaristia é o remédio para nossa alma e para o nosso corpo, né? Como nós atendemos muitas pessoas, né? Eu atendo de forma terapêutica, né? O senhor atende como direção espiritual, e tem algo que é comum, né? Tanto no corpo, né? Na mente, no humano, quanto no espiritual, que a solução, muitas das vezes, de pessoas que estão enfermas emocionalmente, né, ou psicologicamente, a solução da vida dessa pessoa é a Eucaristia diária. Né? Tem muitas pessoas que eu direciono e oriento a ir para a Eucaristia diária, porque é o que vai salvar aquela pessoa, é o que vai curar aquela pessoa. Porque tem coisas que a gente consegue conversar. Só que tem, até certo ponto, não existe mágica, né? Como a gente disse. É Jesus Eucarístico. Faça a experiência agora, pós-Páscoa. Faça a experiência. Eu acho que a gente podia, né, fazer um desafio aqui. Fazer a experiência de 50 dias de Eucaristia. Faça a experiência de 50 dias de Eucaristia. Não é só no domingo que o católico tem que ir na missa, não. Não é só no domingo. Vai na missa todo dia que você puder. Tem missa todo dia. Tem missa toda hora no mundo e no mundo inteiro acontecendo. Entendeu? Só que aí os católicos estão acostumados de ir só na missa do domingo e tá
tá ok. Só que aí tá passando por milhares de dificuldades. E aí às vezes vai em benzedeira, vai em psicólogo, vai em terapeuta, vai em psicanalista, vai em psiquiatra, só que não vai para a Eucaristia. Não vai para a Eucaristia, que é o remédio para a alma, para a humanidade. Jesus, ele deu a vida para a humanidade. Os católicos precisam entender isso, padre. Os católicos têm que entender que eles precisam voltar para a Eucaristia. É a Eucaristia que vai salvar a vida das pessoas. Né? Os terapeutas, o diretor espiritual, ele está aqui para direcionar. Só que nós não salvamos ninguém, como nós já dissemos. Né? Não, nem ouro, nem prata eu te dou. O que nós damos para as pessoas? Nós damos Jesus, nós damos a Eucaristia. Então vamos fazer esse propósito de comungar Jesus Eucarístico o máximo possível. 50 dias, se possível. E outra coisa, né, Vinícius, você falando isso, a Anne, né, que acabou de colocar aqui. Exatamente, é importante você, antes de comungar, você ter consciência que você precisa buscar o sacramento da confissão. Então, vai lá, a primeira coisa é você ter humildade de reconhecer o seu erro. É a primeira coisa. Segundo, você precisa viver uma constância na eucarística. Então, assim, muitas vezes nós vamos postergando então a nossa missão e vamos esquecendo que nós não vamos manter de pé se nós não tivermos uma vida eucarística. Então, aonde estão os adoradores para me adorar? Então, não tem sentido. Então, precisamos buscar os sacramentos. O sacramento da confissão, o sacramento eucarístico, para que nós possamos viver bem. Está doente, tá com alguma enfermidade física, vai no padre, pede a unção dos enfermos, tem a forma viática. Você tem a oportunidade. O padre tem o dever também de viver, de dar a você essa graça. Então, não deixe de buscar. Muitas vezes nós colocamos aqui nas mídias sociais, porque o padre é isso, o padre é aquilo. Você foi buscar o padre? Você foi conversar com o padre? Você foi buscar o sacramento que você tanto necessita? Porque a missa demora demais, a missa é longa, porque a missa é pacata. Lá no momento da crucificação de Jesus, não tinha um relógio dizendo em que momento e que a hora iria terminar a agonia de Jesus. A Santa Missa nada mais é do que celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição. Vamos investir este tempo precioso. A Sandy perguntou aqui, indica algum aplicativo para ajudar na evangelização? A Colo de Deus tem um aplicativo. Baixa o aplicativo da Colo de Deus lá para você ajudar na evangelização. Lá tem a palavra de Deus, lá tem tudo. Lectio Divina, você pode baixar a liturgia diária, né, o Pocket Terço. Né? Tem muitos aplicativos que nos ajudam na evangelização. Tem um... mas esse aí não é... Enfim. É isso aí. Depois você chama o Vinícius e ele dá todas as instruções também específicas, já que nós comungamos também um carisma específico. Isso vai nos ajudar a alinhar diante daquilo que nós rezamos. É importante também. Perfeito, padre. Muito obrigado pela sua presença. Uma alegria muito grande pelo senhor. A gente vai fazer o desafio dos 50 dias com a Eucaristia. E como que é? O senhor vai vir aqui toda quarta? Como que o senhor vai fazer? Vamos combinar assim, então, para que toda quarta-feira nós possamos viver este momento importante. Preciso voltar, né, Vini? Então, vamos... Devagarzinho, né? Toda quarta-feira, vamos estar combinado. Aí, quando você não puder, você me avisa, não tem problema. Mas vamos, então, toda quarta-feira, fazer a Lectio Divina juntos? Combinado assim? Perfeito, combinado, padre. Toda quarta-feira, então, o senhor vai estar aqui conosco e vamos fazer esse desafio da Eucaristia aí, gente. Vamos buscar a Eucaristia o máximo possível, porque daqui 50 dias, né, vai acontecer Pentecostes. E aí, se todo mundo tiver, né, eucaristizado, se pode dizer assim, o Espírito Santo vai vir daquele jeito, vai ser um grande júbilo, né, um grande ápice, assim, vai ser uma explosão da igreja e do ID, né? Porque depois de Pentecostes, meu amado, a igreja é em saída. É todo mundo indo.
indo e proclamando as maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Exatamente. Então, nos dê a bênção aí, meu santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, São José, Santa Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Dom Bosco, abençoe Deus poderoso a cada um destes vossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Tamo junto, Padre. Sua bênção. Obrigado mais uma vez. Até que ele venha. É nóis. É nóis, quarta-feira, hein? Valeu. Valeu.